Olá! Nossa aula de hoje é sobre negociação de conflitos. Bem, no tema da aula de hoje, será reconhecer então as principais estratégias de uma boa negociação, né? O que contribui e o que dificulta a sua realização, e quais são as habilidades que um negociador deve desenvolver para que ele possa mediar os conflitos. Então, vamos iniciar aí falando sobre a negociação, que é a arte de solucionar problemas. A negociação é um tema bastante estudado nas áreas de administração empresarial, vendas e também na área de gestão de pessoas. Ela faz parte das nossas vidas, nas mais diversas situações e momentos, né? Estamos sempre negociando. Estamos negociando quando desejamos um aumento de salário, quando nós desejamos um desconto em uma compra, quando vamos escolher um filme, o sabor de uma pizza ou ainda o destino de uma viagem que vamos fazer acompanhados. De acordo com Martinelli e Almeida, a quantidade de conceitos e definições de negociação é extremamente grande, variando de autor para autor. Vamos ver algumas dessas definições e conceitos de negociação. Primeira, negociação é obter vantagens. Negociação é o uso da informação e do poder. Negociação é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Negociação é um propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias. E ainda, negociação é a busca de interesses comuns, é a solução de conflitos, é a flexibilidade de um acordo. E, finalmente, negociação é estratégia. Nesse ponto, é importante abrirmos um parênteses aqui e falar um pouco sobre a origem da palavra negócio. A palavra negócio, ela teve origem em Roma, lá no auge da nobreza romana, no Império Romano, né? Naquela época, para ostentar o título de nobre, era preciso viver sem fazer nada. Isto é, né? Tinha que viver no ócio. O trabalho, então, naquela época, era considerado um castigo peculiar reservado apenas aos escravos. Mas, devido às forças das circunstâncias, mais especificamente a queda, do Império Romano, os nobres foram compelidos a fazer acordo com os plebeus, que eram os pobres daquela época, né? O que era considerado vergonhoso, porque significava negação do ócio. Surgiu então a palavra negócio, da qual se deu origem o termo negociação. Bem, sendo assim, a negociação é exigida sempre que há um conflito de ideia ou opinião sobre um mesmo assunto. Quando isso acontece, é preciso tentar um acordo que seja satisfatório para todas as partes envolvidas. Vamos imaginar aí um casal que se encontra em dúvida sobre qual filme assistir no cinema. Eles discutem a respeito até decidir que irão assistir ao gênero que é preferido por um deles e deixar o outro para o dia seguinte. Dessa forma, os dois ficam satisfeitos e a questão é resolvida. Porém, se acontece o contrário, e eles ficam medindo forças para prevalecer a opinião individual de cada um, os dois acabarão optando pelo filme daquele que tiver mais argumentos mais fortes, talvez até autoritários, em desfavor da outra parte, que se sente ofendida e em desvantagem. Nascerá aí um conflito. Bom, Martinelli e Almeida afirmam que quando os interesses são muito diferentes, a negociação torna-se praticamente impossível de se realizar. Quando uma das partes sai prejudicada e a outra com vantagens, dá-se o nome de negociação ganha-perde. No passado, essa era a forma mais comum de negociar. Acreditava-se que para se dar bem, só uma das partes precisava ter vantagens, sem se preocupar se a outra ficava no prejuízo. Com o tempo, porém, os negociadores foram percebendo que esse tipo de comportamento só trazia prejuízo para as futuras negociações e que era melhor manter relações duradouras, estreitar os laços de confiança e buscar sempre atender às necessidades de ambas as partes. De acordo com Lima, negociar é a arte de conseguir que o outro atenda aos nossos interesses.
Não implica em compromisso e ninguém tem a obrigação de negociar se não quiser. Mas quando aceita, precisa respeitar o termo de compromisso da decisão acertada. Para Robbins, negociação é um processo no qual duas ou mais partes trocam bens ou serviços e buscam um acordo sobre vantagens dessa troca. Ele afirma então que existem duas abordagens gerais ou estratégias de barganha: a estratégia distributiva e a integrativa. A barganha distributiva opera em condições de soma zero, isto é, tudo o que uma das partes conseguiu ganhar será às custas da outra. Um exemplo citado pelo autor é o da negociação salarial nas empresas. Os representantes dos trabalhadores tentam negociar o máximo possível de aumento, enquanto a empresa sabe que cada centavo cedido implicará em aumento de despesas. Assim, as partes barganham agressivamente, tratando-se como oponentes. Nesse tipo de barganha é usada a tática de convencer o oponente de que o alvo dele não será atingido e que a melhor solução é o acordo mais próximo disso. Já na barganha integrativa, a resolução opera a premissa de que há mais opções para o ganha-ganha. Esse tipo de estratégia produz relacionamentos duradouros, porque ambas as partes saem vitoriosas, o que gera confiança e desejo de manter novos projetos em andamento. Nesse sentido, o exemplo da laranja, do professor William Ury, de Harvard, consegue reproduzir bem a ideia de necessidade mútua e do real objetivo do outro em relação à negociação. O que é o exemplo da laranja? Bem, ao brigar por uma laranja, duas crianças não conseguem chegar a um acordo satisfatório para que ambas estejam satisfeitas, Então elas decidem dividir a laranja ao meio. Em princípio, a solução parece ser justa, porque ambas recebem metade da fruta, No entanto, enquanto uma delas come a polpa e joga a casca fora, a outra descarta, joga fora a polpa e utiliza a casca para fazer um doce. Assim, a negociação ocorreu de forma precipitada, Haja vista que seria possível chegar a um acordo mais interessante se fosse analisada a verdadeira necessidade de cada uma das partes. Então, seguindo esse raciocínio, se as crianças tivessem refletido e enxergado suas reais necessidades, em vez de ficarem ali apenas focadas nas suas pretensões e no desejo de ganhar, elas teriam percebido que os seus interesses eram distintos nesse caso e totalmente complementares. Sabendo disso, elas poderiam ter feito outro tipo de divisão, o que faria com que ambas as partes saíssem com muito mais vantagens. O dobro da satisfação nesse caso, E também com o relacionamento fortalecido. Então, a partir do exemplo da laranja, nós podemos perceber que a identificação das necessidades e dos interesses faz toda a diferença em uma negociação. O que a outra pessoa que está negociando com você efetivamente deseja? Essa é uma pergunta fundamental de ser feita. Dessa maneira, a gente pode, muitas vezes, otimizar os interesses de ambos, o que a gente chama de uma situação ganha-ganha. Ao contrário, posições rígidas e inflexíveis só levam a situações de insatisfação e conflitos. Já vimos, nas aulas passadas, que os conflitos surgem por posições antagônicas de opiniões, o que impede a solução da situação, De acordo com Lima, negociar é também um ato de ser flexível, ponderado nas decisões, pois muitas vezes em um processo de negociação a rigidez nas opiniões, nos pontos de vista, levam necessariamente ao fracasso. Na negociação estão contidas as mais profundas habilidades da oratória, da retórica e na arte de influenciar pessoas, de convencimentos por meio de argumentos sólidos, fundamentados, precisos, claros e, sobretudo, honestos e francos. Então, o que deve prevalecer sempre em uma negociação, não importa o seu tipo, não importa o tipo de negociador, é a honestidade. Pois atos desonestos, eles podem trazer prejuízos irreparáveis para o período pós-negociação. Desde muito antigamente, a flexibilidade e a honestidade no acordo já faziam parte das regras da boa convivência humana e dos processos de negociação. Podemos ver já lá na Bíblia, no capítulo 5, versículo 25 e 26, onde Mateus ensina:
Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele. Em verdade lhe digo, daqui não sairás antes de teres pago o último centavo. Então, a negociação é uma importante forma de estratégia de solução de conflitos. Nós podemos utilizá-la para resolver praticamente todos os problemas que enfrentamos, sejam eles pessoais, profissionais, jurídicos, trabalhistas, políticos, libertação de reféns, entre outros, né? Nesse caso, então, é necessária a ajuda de um mediador que, de fora do conflito, consegue encontrar formas para resolvê-lo de maneira mais amigável e satisfatória para todos. Então, sempre que nos encontramos em situações de conflito, o nosso desejo é resolvê-lo quanto antes, já que isso causa um desconforto. Então, ninguém gosta de estar em um conflito. Isso causa estresse para o indivíduo, causa desconforto. De acordo com Lima, quando não conseguimos resolver sozinhos nossos problemas, procuramos a ajuda de uma terceira pessoa, que seria, então, no caso, a figura do mediador, né? A comunicação é o meio mais acertado de se fazer uma negociação. Então, a fim de nós podermos compreender melhor a comunicação e seus aspectos, vamos retomar alguns tópicos importantes do processo de comunicação, principalmente aqueles que envolvem as condições básicas para torná-la bem-sucedida, né? A comunicação bem-sucedida. De acordo com Martinelli e Almeida, são elas: escutar atentamente e registrar tudo o que está sendo dito. Falar para ser entendido, buscando adequar a linguagem ao interlocutor. Falar sobre si mesmo e não sobre o outro. Falar com um objetivo claro e preciso. Então, esses fatores nos fazem lembrar que a comunicação é um processo bilateral e que deve satisfazer todos os lados envolvidos. Para Martinelli e Almeida, quando isso ocorre, há preocupação com a satisfação mútua e, assim, maior tendência de que uma negociação seja do tipo ganha-ganha. Além da comunicação, outros aspectos que precisam ser levados em consideração durante o processo são aspectos comportamentais, objetivos, relacionamento interpessoal, interesses e motivações, né? Então, vamos ver cada um desses itens. Vamos começar com o aspecto comportamental. Em um processo de negociação, é fundamental que as partes envolvidas se sintam à vontade com a presença uma da outra, né? Assim, os negociadores precisam estar atentos à postura, à comunicação e habilidades de relacionamento, né, por exemplo. Objetivos é um outro aspecto, né? O negociador deve ter em mente que o objetivo principal de uma negociação é o de ajudar a pessoa a conseguir o que ela pretende, né? Um outro aspecto é o relacionamento interpessoal. A negociação é um processo que pode afetar profundamente um relacionamento humano, né? E as partes, então, precisam ter isso bem claro, visto que o processo pode vir a estreitar ou a prejudicar relacionamentos. Um outro aspecto, e o último, é os interesses e a motivação. A negociação ela implica em acordos e, por isso, é de extrema importância manter um bom diálogo para identificar os objetivos comuns e as motivações de cada um. Martinelli e Almeida comentam ainda que a negociação implica também na aceitação de valores, direitos humanos, justiça social, princípios e práticas do trabalho em equipe e normas institucionais, pois só com isso o acordo poderá ser adequado. Por outro lado, quando os objetivos são tão conflitantes ao ponto de não conseguirem entrar em acordo, a única alternativa é entrar em processo de barganha posicional, ou seja, a imposição de uma das partes. Essa, porém, como nós já vimos anteriormente, não é a forma mais indicada de se negociar. Bem, quando uma negociação acontece, um conflito, então, foi transformado em entendimento. E isso vai muito além das técnicas de persuasão. Afinal de contas, de que adianta a persuasão se não houve um entendimento do processo, né? Segundo Martinelli e Almeida, pelo menos 5 enfoques são necessários em uma negociação. São elas o compromisso, barganha, coerção, emoção e raciocínio lógico.
Quem é profissional costuma escolher o mais adequado deles, né, para trabalhar e alcançar seus objetivos. Mas também é possível lembrar que pode-se utilizar mais de um, ou até mesmo todos, dependendo da negociação. Além disso, uma boa preparação também é vital para alcançar o êxito durante o processo de negociar. Segundo Lima, um negociador precisa observar alguns elementos básicos para isso. Quais são esses elementos? Primeiro, ter equilíbrio emocional, né? Estar abalado emocionalmente irá interferir e muito no processo, podendo prejudicá-lo. Estar pronto para ouvir. Um negociador que não sabe ouvir, ele dificilmente vai chegar a um acordo. Estar pronto para entender. Para ser compreendido pela outra parte, então, é preciso primeiro entendê-la, né? Isso é fundamental para um negociador. E por último, a preparação física, né? Como a gente não pode prever o tempo de duração de uma negociação, a condição física vai ter grande relevância, né? O cansaço e o abatimento, por exemplo, eles podem comprometer o resultado final. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.